Olá, seja mais uma vez bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E se você chegou até aqui é porque você tem interesse em aprender sobre fisiologia cardiovascular. E aí então o professor Paulo Pineda, que é quem vos fala, vai te ensinar. Bora lá então. Muito bem, neste vídeo eu vou te apresentar algumas informações referentes a todos esses assuntos aqui que fazem parte do contexto da fisiologia cardiovascular. Então eu vou começar mostrando para você quais são os órgãos que fazem parte desse sistema. Então eu vou falar sobre coração, artérias, veias, vasos linfáticos. Vou falar também quais são as funções inerentes a esse sistema. Vou te apresentar algumas características básicas referentes à anatomia cardíaca, tanto externa quanto interna. Então eu vou falar sobre as 4 câmaras cardíacas, sobre os átrios, ventrículos, vou falar sobre as válvulas bicúspide, tricúspide, válvula aórtica, válvula pulmonar. Vou te mostrar como que é o funcionamento desse coração, que é o nosso principal órgão do sistema cardiovascular, né? Claro. E para isso, então, eu vou te explicar quais são os eventos que ocorrem nessas etapas desse ciclo, que são chamadas de sístole e diástole. E por fim, vou te apresentar quais são os dois tipos de circulações sanguíneas que nós temos no nosso organismo, que ocorrem ao tempo todo, ao mesmo tempo, né? Em paralelo, a gente tem aí uma circulação dupla, né? A famosa circulação sistêmica, também chamada de grande circulação, e a circulação pulmonar, também conhecida como pequena circulação. Então, vem comigo. Eu começo te mostrando aqui o nosso órgão principal desse sistema, né? Todo o sistema ele é um conjunto de órgãos que trabalham de maneira a estarem funcionando correlacionadamente, e esse coração ele se associa com vários outros órgãos que nós vamos ver daqui a pouco. Ele é o principal porque ele é quem inicia todo esse processo de circulação do sangue, né? O sistema cardiovascular tem várias funções, dentre elas a fundamental é promover um fluxo sanguíneo constante. Então, isso ocorre graças ao funcionamento deste órgão, que, como todo e qualquer órgão, ele é formado por vários tecidos, mas o principal tecido que está presente aqui no nosso coração é o tecido muscular. É um tecido muscular estriado cardíaco, ou simplesmente músculo cardíaco, que também é conhecido como miocárdio, né? Mio, prefixo mio de músculo, cardio vem de coração. Então, o coração, ele é um órgão que se localiza na região central do nosso peito, chamado de mediastino, né? Região central do tórax. É um órgão que tem essa função aqui, de bombear o sangue. Então, ele, para fazer isso, ele precisa ser muscular, porque tendo músculo, ele consegue contrair e se movimentar, e aí sim aplicar pressão no sangue, fazendo esse sangue que está aqui dentro dele sair dele, ser ejetado e circular por todo o nosso corpo. Esse coração ele tem é, também constituído, é irrigado, melhor dizendo, por sangue, né? Ele também é um órgão que precisa receber sangue, e isso ocorre graças a ramificações dessa artéria principal aqui, que é a nossa artéria aorta. As ramificações dessa artéria aorta são conhecidas, dentre outros tipos que nós temos, as principais são artérias coronárias, fazem a irrigação deste coração aqui. Bom, como você pode ver, a gente tem muitas estruturas aqui, temos mais de uma artéria já conectada no coração, ramificações delas, temos câmaras, temos veias, e vou mostrar isso, as principais, agora pontualmente, ok? Então vamos lá. A segunda estrutura, o segundo componente importante desse nosso sistema são as artérias, que nós chamamos coletivamente essas artérias de sistema vascular arterial. Então, é um conjunto de vasos arteriais. Poderia também se chamá-lo de sistema vascular sanguíneo arterial, porque esses vasos, esse conjunto de vasos arteriais transportam sangue. E já vem aqui uma definição muito importante para você, que é a seguinte: essas artérias, elas são representadas então por vasos sanguíneos que transportam sangue do coração para algum outro órgão qualquer. Tá? É, há uma certa confusão muito comum aqui em relação a isso, em que às vezes a gente vê algumas definições erradas por aí que dizem que
a artéria ela é um vaso sanguíneo que transporta sangue arterial. Não, essa é uma definição errada, tá? Isso é um equívoco. E eu vou mostrar logo mais para você um exemplo que ilustra exatamente isso que eu estou falando agora. Aqui nós temos as artérias sendo classificadas, divididas em função do seu calibre, ou seja, em função do seu diâmetro. Então, essas artérias podem ser de grande, médio, pequeno calibre. Então, uma artéria de grande calibre, ela sempre deve ser encontrada mais próxima ao coração, e à medida em que a gente vai se afastando, em que essa artéria vai se afastando do coração, elas vão diminuindo o seu diâmetro, elas vão ficando, né, ou seja, mais finas, e conforme elas vão se distanciando do coração, elas vão se ramificando também. Então, são duas coisas que acontecem aí. Uma artéria de grande calibre se ramifica em artérias de médio calibre, são menores, número maior, porém menores. E essa lógica vai se mantendo nessa sequência aqui, até que a gente chega às menores artérias do nosso organismo, que são as arteríolas, são muito, muito finas. Então, o coração está funcionando, está contraindo, está bombeando sangue para todo o nosso organismo através das artérias. A maioria dessas artérias, de fato, transportam sangue arterial, ou seja, sangue arterial é um sangue que tem uma maior concentração de oxigênio, né? A famosa frase, sangue arterial é um sangue rico em O2, tem uma maior concentração de oxigênio do que dos outros gases, do outro gás respiratório, que é o CO2. Bom, temos coração, temos artérias, na sequência, a gente, após aquelas arteríolas, que está representado aqui nessa figura para você, nós temos ainda vasos sanguíneos menores, que são os capilares. Então, aqui nessa imagem, você pode observar que o fluxo sanguíneo está neste exemplo, né, descendo aqui, e ele pode também, obviamente, circular por aqui pelas arteríolas, até que essas arteríolas se ramificam ainda mais, diminuem ainda mais o seu calibre e conseguem dar origem aos menores vasos sanguíneos que existem no nosso organismo, que são os capilares. Esses capilares, até esse momento, eles estão transportando um sangue arterial, como você pode observar aqui. Como que a gente sabe disso? Porque é um sangue avermelhado, né? Um sangue que tem maior concentração de oxigênio, que é o sangue arterial, ele é um sangue avermelhado. Aqui eu preciso de um exercício de imaginação da sua parte, em imaginar que aqui eu tenho um órgão, um tecido, um conjunto de células qualquer, que vão receber algumas substâncias, algumas moléculas desse sangue. E essas moléculas, elas são passadas deste sangue, que está aqui, né, no interior dos vasos sanguíneos, por difusão para essas células. É um processo físico, onde essas substâncias passam deste meio ambiente, onde elas são em maior concentração, para o interior das células, onde essas substâncias são encontradas em menor concentração. Esse aqui define aí o movimento dessas substâncias, que nós chamamos de processo físico de fusão. Bom, nesse caso, eu estou exemplificando aqui para você uma molécula muito importante, que é o oxigênio, né? Esse oxigênio, então, ele vai deixar o interior dos eritrócitos que estão aqui no sangue, as hemácias, vai sair da hemácia, vai atravessar a parede do capilar, que é muito fino, por isso que é fino, para facilitar essa passagem, e aí então esse oxigênio vai entrar no interior dessas células. Paralelamente a isso, né, está ocorrendo no sentido inverso a passagem de um outro tipo de gás, que é o CO2, o gás carbônico. Do interior dessas células, o gás carbônico, por difusão, atravessa as células, atravessa a parede dos capilares e entra nesses capilares. Então, esse é um processo que ocorre de forma gradativa, né? É um progresso aqui, à medida em que a gente tem a transição desse sangue neste sentido de fluxo. Que progresso é esse? O sangue vai deixando de ficar bastante oxigenado e vai ficando, né, com mais gás carbônico. Ele está oxigenando os tecidos, está perdendo, está entregando, né, o oxigênio para essas células do tecido e está recebendo dessas células o gás carbônico. Então, resumidamente, o sangue deixa gradativamente esse sangue nesta região, ele deixa de ser arterial, vai deixando progressivamente
de ser arterial e passa gradativamente a ser um sangue venoso, ou seja, se sangue arterial tem maior concentração de oxigênio, o sangue venoso é exatamente o contrário. É um sangue que tem menos oxigênio, ou seja, tem mais gás carbônico e por conta disso, por essa maior presença de CO2, ou melhor dizendo, pela menor presença de oxigênio, ele se torna um sangue meio arroxeado, meio azulado, né? Esse é o nosso sangue venoso. Bom, a esse coletivo de capilares nós damos o nome de microcirculação. Esses capilares realizam, né, uma circulação microscópica e possibilitam, então, de forma resumida, essa troca gasosa que existiu entre o sangue aqui e as células desse tecido, desses tecidos, desse órgão qualquer. Esse sangue, então, agora retorna por vênulas, as quais agora vão realizar um processo inverso do que eu expliquei anteriormente que acontece nas artérias. Enquanto nas artérias a gente começa lá, próximo ao coração, com artérias de grande calibre, depois médio, pequeno calibre, aqui vai acontecer o quê? As vênulas vão se juntar, não vão mais se ramificar, né? Vão se juntar em veias de pequeno calibre, essas vão transportar o sangue até outras veias maiores, veias de médio calibre, as quais vão se fusionar em veias de grande calibre, e aí, então vão já estar próximas do coração, vão devolver esse sangue ao coração. Então aqui, a partir daqui, a gente vai ter um retorno do fluxo sanguíneo para o coração. E aí, nós temos a definição do que é um sistema vascular venoso, né? Qual é a definição das veias? As veias, elas são vasos sanguíneos que fazem isso aqui, ó, retornam o sangue ao coração. A artéria transporta sangue do coração para algum outro órgão. As veias transportam sangue de algum órgão do corpo, qualquer, para o coração. E aqui estão os tipos de veias que eu citei anteriormente, e elas também, obviamente, estão espalhadas por todo o nosso corpo, inclusive próximos, né, das artérias, em termos de topologia. De maneira geral, as veias podem ser encontradas um pouco mais superficialmente no nosso organismo, inclusive na nossa pele, em relação às artérias que são encontradas normalmente de forma um pouco mais profunda na nossa pele e nos nossos órgãos. Aqui nessa outra imagem, eu te trago uma outra informação que é a seguinte: nesse processo de retorno sanguíneo que as veias realizam, né, muitas vezes elas vão fazer esse fluxo de sangue contra a gravidade. Então imagine um indivíduo em posição ortostática, né, ou seja, ele está lá de pé e está parado nesse exemplo, e esse sangue ele precisa subir, né, ele precisa vencer a gravidade, ele vai subir todo o membro inferior dessa pessoa, toda a perna, até chegar ao coração. Isso gera uma certa dificuldade, né, para esse sistema, porque esse sangue ele poderia voltar, mas o que acontece? As veias elas apresentam essas estruturas aqui, ó, várias dessas estruturas ao longo de toda a sua estrutura, né, que são válvulas. Então, conforme eu tenho a passagem do sangue aqui nesse sentido, ó, em direção ao coração, esse sangue consegue passar por essas válvulas. Logo após isso tendo acontecido, essas válvulas se fecham, impedindo que o sangue retorne. Então, esse sangue ele só vai realmente, nesse caso aqui, subir, né? Quanto mais, se nós fizermos isso aqui, ó, contração da musculatura. Quando nós estamos de pé, parado, a gente dificulta esse processo. Quando nós estamos nos movimentando, quando nós realizamos uma atividade física, contração da musculatura, essa musculatura esquelética dos membros inferiores, por exemplo, contraem, né, e vão apertar essas veias, e isso favorece a abertura dessas válvulas. Então é por isso que quando nós nos movimentamos, nós estamos favorecendo, facilitando esse retorno de sangue ao coração. Então isso, né, nesse caso, é saudável. Aqui uma outra figura muito bacana, eu gosto bastante dessa imagem porque ela ilustra de forma bem resumida a comparação que a gente tem aí entre as veias, né, o circuito venoso e o circuito arterial, as artérias. Então aqui, ambos os tipos de grande calibre, nós podemos ver que na verdade não é um vaso sanguíneo
simples, ele é composto por outros tecidos, que nós aqui chamamos de túnica, né? Túnica externa e principalmente a média nas artérias, elas são bem espessas, mais do que nas veias. Nesses vasos sanguíneos de médio calibre, a gente encontra essa túnica média um pouco menor, assim como a externa, e nas arteríolas e vênulas, então, como já havia comentado, são mais finas, né? E dos capilares ainda existe uma diferença, que é, perdão, esqueci de comentar aqui que entre as vênulas e arteríolas elas são mais finas, porém, lembrando que em todas elas, nas veias, a gente tem, a partir da média, na média e pequena, a gente tem válvulas, né? E ainda nos capilares, eu posso chamar o capilar contínuo como sendo capilar arterial e um capilar fenestrado como sendo um capilar venoso. Elas apresentam algumas diferenças com relação à parede delas. Ambas são formadas por uma camada única de células, facilitando a passagem dos gases e nutrientes por meio dessas células, através dessa camada única, que foi a difusão, que eu expliquei agora há pouco. Porém, o capilar fenestrado ele ainda apresenta alguns poros aqui, que são um pouco diferentes dos capilares arteriais. Pois bem, além de tudo isso, nós ainda temos o sistema linfático, né? Um sistema, ou seja, um conjunto de vasos, um sistema vascular, então são vasos que não são sanguíneos, são linfáticos. Esse sistema vascular linfático não transporta sangue, transporta linfa, né? E nesse, associado a essa função, a esse procedimento, né, realizado por esse sistema, que é transportar linfa, a gente consegue identificar aqui 3 funções, que são essas que eu trago aqui para você aqui em cima no slide. Ó. Essa linfa nada mais é do que o líquido intersticial que foi drenado por esse sistema, que foi reabsorvido. O que é líquido intersticial? É aquele líquido que existe no espaço, no compartimento entre as células. Esse líquido, ele naturalmente ele é perdido pelos nossos sistemas vasculares, principalmente o sistema vascular sanguíneo arterial, onde a pressão do sangue é maior do que nas veias. Então isso acontece o tempo todo de forma natural. O sistema linfático vai e reabsorve, né? Drena esse líquido. Caso isso não acontecesse, nós teríamos esse líquido se acumulando nesses espaços e a gente poderia observar o tecido, o órgão inchando, que é o que nós chamamos de edema. Que é o que acontece quando nós temos um problema, né, no sistema linfático, como por exemplo uma inflamação, uma infecção no sistema linfático, é o famoso linfedema. Então, essa é uma das funções desse sistema, drenar o líquido intersticial. Além disso, aquela gordura que a gente obtém da alimentação, da dieta, fez uma refeição, comeu um alimento gorduroso, essa gordura ela não se mistura bem com a água que está presente no sangue, né, o plasma, então essa gordura ela vai diretamente para o sistema linfático. Dentro de lipoproteínas, né, chamadas quilomicros, são produzidas pelo próprio intestino, vão transportar essas gorduras até, por exemplo, o fígado para ele ainda processar novamente isso. Então, ocorre aqui um transporte de gordura e ainda, ao longo de todos esses vasos linfáticos, nós temos estruturas aqui chamadas de linfonodos, ou gânglios linfáticos. Né? Os linfonodos correspondem a conjuntos, grupos de células de defesa, de linfócitos, por exemplo, que fazem a defesa imunológica do nosso organismo. Então, ao mesmo tempo que eu estou tendo a circulação de gordura, né, de líquido intersticial, eu estou filtrando esse líquido, por exemplo, em busca de algum agente agressor, algum patógeno, né? E então eu faço uma defesa imunológica. Fazem parte também estão associados, né, a esse sistema linfático, não só os vasos e os linfonodos, mas também outros órgãos do nosso sistema imunológico, como o timo, localizado nessa região, e ele é muito importante na idade infantil, depois ele vai regredindo, vai atrofiando. O baço, né, localizado nessa região, e os linfonodos que são espalhados por todo o corpo, são encontrados em maior concentração na região inguinal, no intestino, na cadeia mamária, axilar, cervical, nas tonsilas, e, na verdade, fazem aí um trabalho constante
que gera um efeito benéfico para o organismo como um todo. Muito bem, aqui uma outra imagem para ilustrar para você que estes vasos eles estão igualmente muito próximos dos vasos tanto venosos quanto arteriais, né? Ou seja, eles estão ali trabalhando em conjunto. Eles apresentam uma função muito importante quando a gente correlaciona o efeito, a ação deles e a ação das veias, né? Então, lá naquela rede de capilares que realizam aquela microcirculação, ali próximo eu já tenho também os capilares linfáticos que são capazes de reabsorver, de drenar aquele líquido intersticial, o qual é circulado, filtrado dos linfonodos, é checado e pode ser devolvido, pode não, né? Melhor dizendo, ele é devolvido aqui para o sistema vascular venoso, né? Seja de membros inferiores, seja de membros superiores, tórax, cabeça, enfim, também vem daqui de cima da mesma forma como daqui de baixo. Então esse líquido ele é devolvido ao sistema vascular sanguíneo, mantendo, né, a homeostase, mantendo o equilíbrio do organismo em relação ao volume plasmático. Aqui uma última imagem sobre isso, mostrando que realmente nesses espaços aqui entre as células a gente tem esse líquido, né, o espaço intersticial tem líquido intersticial, o qual é drenado pelos vasos linfáticos e devolvido lá na frente, como eu acabei de mostrar, para as veias, né? Dos vasos linfáticos, isso é circulado para ductos linfáticos e depois para as veias. Muito bem. Chegamos então às funções, a um outro tópico desse nosso vídeo, que é sobre as funções do sistema cardiovascular. A principal que eu destaco aqui, ó, é o transporte de sangue, como já dito lá no início. Dado o fato que o sistema cardiovascular transporta o sangue, a gente também tem aqui, como consequência disso, várias outras funções por conta desta primeira, né? Então, pelo fato de nós encontrarmos no sangue tudo isso aqui, todas essas substâncias, então, por consequência, o sistema cardiovascular também é responsável por transportar todas essas substâncias, transporte de gases respiratórios, oxigênio e gás carbônico, de nutrientes como carboidratos, lipídios, proteínas, aminoácidos, vitaminas, sais minerais, água, né? Moléculas, substâncias que são geradas pelo próprio funcionamento dos nossos órgãos, né? Produtos de metabolismo, que muitas vezes são tóxicos, ácido úrico, ureia, amônia, entre outros, transporte de hormônios, né, endógenos, anticorpos, moléculas de defesa e também geração e produção e transporte de calor. Então, conforme o sangue circula, ele atrita com a parede dos vasos sanguíneos, esse atrito gera calor, então esse calor também é gerado e dissipado ali, gerado pelo sangue no atrito com os vasos sanguíneos e dissipado por esse sangue que está fluindo, né, pelo nosso organismo. Bom, com relação à anatomia cardíaca, eu vou mostrar brevemente aqui para você a anatomia cardíaca externa. Então, nós temos um coração, que ele é um órgão que fica funcionando o tempo todo, se movimentando, e ele precisa ser bem protegido, né? Isso acontece através da existência dessa membrana aqui, chamada pericárdio. Na verdade, o pericárdio, ele ainda é dividido em dois tipos, né? O pericárdio fibroso e o seroso, sendo que o seroso ainda é dividido em outros dois tecidos menores, que nós chamamos de lâmina parietal e visceral, e entre esses pericárdios a gente encontra de 10 a 20 ml de líquido que promovem aí um deslizamento desses pericárdios, promovendo então não só uma lubrificação e facilitando o deslocamento dessas estruturas, como também permite aí uma proteção mecânica, né, nesse coração. Agora, olhando com um pouco mais de detalhe esse tecido cardíaco, a gente pode observar que ele, na verdade, o órgão, né, cardíaco, a gente observa que ele é formado por diferentes tecidos. Então, externamente eu tenho os pericárdios, né? Aqui no caso o pericárdio parietal, o pericárdio visceral, que também é chamado de epicárdio, e mais internamente eu tenho uma extensão bem maior de tecido, que é o miocárdio, né, o músculo do coração. Internamente ainda ele é revestido
por um outro tecido que nós chamamos de endocárdio. Então, nesse sentido, aqui nesta região, neste lado da figura, eu teria a parte interna do coração, onde eu teria o sangue entrando em contato direto aqui, ó, com essa membrana tecidual chamada de endotélio, né? E aqui, então, eu teria a região externa, né? Mais externa desse órgão. Bom, como você pode ver, esse é um tecido mais extenso, então ele é o mais importante. Por isso que eu comentei no início que, essencialmente falando, o coração ele é um órgão muscular. Tem, como todo e qualquer outro órgão, tem outros tecidos, mas esse é o principal. Quando nós temos falha nesse tecido, nós podemos ter um problema considerável aqui, esse coração poderia eventualmente parar de funcionar, né? Bom, agora olhando mais para a anatomia interna desse órgão, a gente encontra um órgão que ele não é totalmente oco, né? Ele é dividido em 4 espaços, 4 câmaras. Essas câmaras recebem nomes, né? Nós temos 2 câmaras superiores e 2 inferiores. As superiores são chamadas de átrios ou aurículas, direita e esquerda. E as inferiores são os ventrículos, também direito e esquerdo. Olhando uma imagem sobre isso, a gente pode observar que entre aqui, ó, primeiro, né, o átrio, câmara superior direita, átrio direito, ventrículo direito, esse espaço aqui, e do outro lado, o lado esquerdo, a mesma coisa. Uma câmara menor aqui, que é o átrio esquerdo, e uma câmara maior, inferior, que é o ventrículo esquerdo. Bom, você está olhando essa imagem e assim como eu estou aqui, né, na frente do meu computador, eu estou vendo isso aqui, ó, do meu lado direito. Então, por que eu chamo isso de lado esquerdo, né? Anatomicamente, a gente sempre deve visualizar peça anatômica, o indivíduo de frente para nós. Então, esse é o meu e o seu lado direito, mas da peça anatômica, ela tem que estar de frente para quem está visualizando. Então, esse é o lado esquerdo dessa peça, tá? Regra anatômica. Bom, então essas 2 câmaras, elas superiores são sempre menores do que as inferiores, né? Então os átrios, tanto direito quanto esquerdo, eles são menores do que os ventrículos direito e esquerdo. Outra informação aqui é que a parede do coração do lado esquerdo, mais precisamente, este tecido aqui, o miocárdio do ventrículo esquerdo, ele é mais espesso do que o do lado direito. Ele é mais forte, então ele consegue contrair com mais força, aplicar mais pressão no sangue que está aqui dentro, o qual consegue ser ejetado, né, daqui do coração com mais força. Vamos entender o porquê disso daqui a pouco. Bom, entre essas câmaras, né, entre os átrios e os ventrículos, nós temos 2 passagens aqui que são controladas pela presença de válvulas, semelhantes, de certa forma, àquelas válvulas das veias. Mas para nós não confundirmos as válvulas das veias, que são de fato chamadas válvulas, com essas aqui cardíacas, nós damos o nome a essas válvulas de valvas. Como neste caso essas 2 estão justamente aqui na conexão, né, entre os átrios e os ventrículos, nós chamamos essas válvulas de válvulas atrioventriculares, direita e esquerda. Como elas funcionam como válvulas, elas vão permitir o fluxo unidirecional de sangue, somente de um local para o outro, né? Nesse caso, elas permitem a passagem de sangue dos átrios para os ventrículos e não devem permitir esse refluxo sanguíneo, né? Essa volta de sangue dos ventrículos para os átrios. Por quê? Por um motivo simples. O sangue entra no coração através das veias, como já vimos, aqui nos átrios. Tá? Uma veia está trazendo esse sangue até aqui, até o átrio, que no caso é justamente essa veia, a veia cava superior. O sangue chega ao coração no lado direito através da veia cava superior e o sangue também chega, um outro tipo de sangue, o sangue arterial,
chega até o átrio, até o coração, no átrio esquerdo, através de uma veia, no caso uma veia pulmonar, tá? Não está sendo mostrado aqui nessa figura. Bom, este sangue sempre então deverá sair dos átrios direito e esquerdo e ir para os ventrículos direito e esquerdo, porque é dos ventrículos que esse sangue será ejetado para fora do coração, pelas artérias, tanto pela do ventrículo direito pela artéria pulmonar, quanto, e aí o sangue vai para os pulmões, ele aqui desse lado está azulado, né, está venoso, ele precisa ir para os pulmões para ser oxigenado, e esse sangue ele está já vindo dos pulmões, ele está vindo oxigenado, sangue vermelho, arterial. Ele então precisa sair do ventrículo esquerdo pela artéria aorta para ser levado para todos os órgãos do corpo. Então é uma distância muito maior, por isso que esse ventrículo esquerdo precisa ser mais forte. Tá? Um outro nome que nós damos a essas válvulas, a válvula atrioventricular direita é a válvula tricúspide, e que no caso é essa aqui, né? Está aqui o nome dela, válvula ou válvula atrioventricular direita, tricúspide, e a esquerda bicúspide, também conhecida como mitral. Por que desses nomes, né? Bi e tricúspide. Cúspide é membrana, então essa tem duas e essa aqui tem três membranas. E são justamente essas aqui, ó. Uma, duas membranas, bicúspide, uma, duas, três cúspides, né? Três membranas, tricúspide. Você pode observar que aqui em cima a gente tem outras válvulas, eu vou mostrar agora. Nesse caso, ambos os tipos são formados por três membranas e elas são chamadas de válvula tronco-pulmonar, ou simplesmente válvula pulmonar, e a válvula aórtica. Bom, que são essas, né? Então, qual que é a função dessas outras válvulas? Enquanto as anteriores, só para recapitular, enquanto as anteriores estavam aqui conectando essa e essa, conectando os átrios com os seus respectivos ventrículos, essas outras válvulas recebem esse nome não é à toa. Veja, são válvulas arteriais. Elas vão estar na conexão entre os ventrículos e as suas respectivas artérias, permitindo um fluxo unidirecional de sangue dos ventrículos para as artérias pulmonar e aorta. Então, existe uma válvula arterial direita, chamada válvula pulmonar, conectando o ventrículo direito com a artéria pulmonar. E existe também uma válvula arterial esquerda, conectando o ventrículo esquerdo com a artéria aorta. E aqui uma foto dessas artérias, né? dessas válvulas arteriais que eu estou me referindo aqui em cima. É importante associar isso com os eventos que são realizados durante um ciclo cardíaco, que nós chamamos de sístole e diástole. Durante a etapa da sístole, o que acontece? Os ventrículos eles estão em contração, né? Estão expulsando o sangue. Então nós podemos observar que para que esses ventrículos contraiam e consigam ejetar o sangue do interior deles, esse sangue sai dos ventrículos e vai para as artérias. Então as válvulas arteriais, como são essas aqui, precisam estar abertas. Na figura anterior, eu havia mostrado para você que elas estavam fechadas. Ok. Mas agora, quando a gente associa isso com a etapa do ciclo cardíaco chamada sístole, em que o coração está contraindo, esse sangue precisa sair dele, então essas válvulas permitem isso permanecendo abertas, né? O sangue, na verdade, faz pressão abrindo, faz forte pressão abrindo essas válvulas, e esse sangue então consegue passar por elas, entrar nas artérias e sair do coração. Enquanto isso, essas outras válvulas, né, bi e tricúspide, estão fechadas. No momento seguinte, né, desse ciclo cardíaco, na etapa posterior à sístole, que é a diástole, é exatamente o inverso. Então, o que a gente tem? As válvulas arteriais se fecharam, porque agora eu quero que o sangue ele saia dos átrios e entre nos ventrículos. Agora, na diástole, esses ventrículos eles estão relaxados, então precisam receber sangue. Então, o sangue precisa deixar os átrios, que não estão sendo mostrados aqui nessa figura,
passar por essas válvulas atrioventriculares e entrar nesses ventrículos. Esse ciclo cardíaco que eu estou me referindo, e aí já vem um novo tópico, né, nesse nosso vídeo, ele se refere a todos os eventos que envolvem desde de um recebimento de sangue pelo coração e a sua expansão, até a sua contração e diminuição de volume, de tamanho, expulsando o sangue. Então, esse processo todo de, resumidamente, contração e relaxamento cardíaco, que eu chamo de um ciclo, ele se repete, em média, no indivíduo adulto saudável em repouso, cerca de 70 vezes, né? Em um minuto aí. E aí esse processo de contração, essas câmaras cardíacas, nós chamamos de sístole, como já havia comentado anteriormente, e o relaxamento nós chamamos de diástole. Bom, então, sístole e diástole são contração e relaxamento de câmaras cardíacas, mas então eu posso entender que eu tenho aí uma sístole atrial e uma sístole ventricular, que é o que nós temos de fato, né? Para o sangue deixar os átrios e entrar nos ventrículos, os átrios precisam contrair. E esse evento eu chamo de sístole atrial. Da mesma forma que para o sangue sair dos ventrículos e para fora do coração, esses ventrículos precisam contrair, então eu também tenho aqui nesse caso uma sístole ventricular. E quando essas câmaras relaxam, nós temos a diástole. Mas, dado o fato que os ventrículos são maiores, recebem um volume grande de sangue e conseguem contrair com mais força, expulsando o sangue para fora do coração, e esse é um evento que é o que é mais importante, né, para o nosso sistema cardiovascular, do ponto de vista do resultado disso, né, é muito usual o termo simplesmente sístole, ao invés de sístole atrial ou sístole ventricular. E quando se fala somente em sístole, se está falando na sístole ventricular, tá? Da mesma forma que na diástole. Bom, essa é a diferença de tempo, né? Então, na sístole a gente tem um evento que leva em média 0,3 segundos, em que os ventrículos se contraem, né? E ao mesmo tempo os átrios estão relaxando. Os átrios relaxam para receber o sangue entra dentro dos átrios e os ventrículos estão se contraindo para ejetar o sangue que, né, o sangue vai sair do interior desses ventrículos. Na diástole eu tenho um tempo de enchimento, de relaxamento do coração, de enchimento das câmaras, é um tempo um pouquinho maior, né, proporcionalmente é uma diferença significativa, né, quase que o dobro da primeira, 0,5 segundos, né, meio segundo, em que, se é diástole, então os ventrículos vão se relaxar e se encher de sangue, graças ao fato de que os átrios estão contraindo. O sangue que está entrando nos ventrículos está vindo dos átrios, né? É por isso que acontece essa situação inversa entre esses dois. Enquanto os ventrículos contraem e ejetam o sangue para fora do coração, um novo sangue, né, um outro sangue está entrando no coração também lá em cima, nas câmaras superiores. Por isso que os átrios estão relaxando e também se enchendo de sangue, né? Muito bem. Então, eu já te dei algumas peças desse quebra-cabeça. Eu vou te dar mais informações agora sobre a nossa circulação ser dupla, né? A circulação pulmonar e a circulação sistêmica. O que é a circulação pulmonar? É muito simples. É a circulação que existe a circulação de sangue que existe entre coração e os nossos pulmões, tá? Por isso desse nome. Como a distância anatômica ali entre eles é muito pequena, nós chamamos isso popularmente de circulação pequena, né? Mas o termo mais adequado é circulação pulmonar. A mesma lógica é aplicada aqui. A circulação sistêmica é entre o coração e todos os sistemas do organismo. Então, entre o coração e o pé, a gente tem uma distância muito maior, então é muito usual também o termo popular grande circulação, né? Pois bem, então, pensando nessa circulação pulmonar, eu devo sempre pensar no lado direito do coração. É o lado direito do coração que vai se relacionar, digamos assim, inicialmente com os pulmões.
E aí nós temos a participação de todas essas estruturas aqui. A circulação pulmonar, por definição, ela se inicia no ventrículo direito. Mas eu trouxe aqui um pouquinho antes desse evento algumas estruturas para te relembrar. Então, o sangue do átrio direito, ele é ejetado para o ventrículo direito, passando pela válvula tricúspide. Do ventrículo direito, e isso acontece em que etapa, né, do ciclo cardíaco? Na diástole. O relaxamento do ventrículo e o enchimento de sangue desse ventrículo. Sangue este que veio do átrio. Daí, durante a sístole, esse ventrículo direito vai contrair, vai ejetar o sangue para as artérias pulmonares. Porém, esse sangue ele passa por uma válvula, a válvula pulmonar, também chamada de semilunar direita. Artérias também pulmonares também são chamadas simplesmente de tronco pulmonar, porque nós temos artérias pulmonares direita e esquerda. Elas então aqui mostram o primeiro exemplo do porquê você não pode guardar essa informação de que a artéria é sempre um vaso sanguíneo que transporta sangue arterial. Ó, quebrei as pernas de quem falou isso, ó. Por quê? Artéria pulmonar é uma artéria que está transportando sangue venoso, um sangue pobre em oxigênio. Está levando esse sangue para os pulmões para que lá esse sangue seja oxigenado, né? Ok, os pulmões então oxigenaram esse sangue, agora ele volta arterial, com maior concentração de oxigênio, ao coração pelas veias. Mais um exemplo aqui, ó, né, de que veias, na maioria das vezes sim, mas nem sempre transportam um sangue venoso. Essas veias, que são veias pulmonares, direita e esquerda, né, trazendo sangue do pulmão direito e do pulmão esquerdo, são vasos sanguíneos que estão transportando um sangue arterial. Então, são veias que transportam sangue arterial. Para o coração, sim. Onde? Átrio, que lado? Esquerdo. O lado direito transporta sangue venoso, o lado direito transporta sangue venoso, o lado esquerdo transporta sangue arterial. Por isso que dizemos que a nossa circulação ela é dupla. E aí, então, continuando esse processo, que ele é ininterrupto, durante a nossa diástole, a gente vai ter o sangue passando do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Para isso, houve a passagem pela válvula bicúspide, né, também chamada mitral, durante a diástole. Na sístole, esse ventrículo esquerdo ele contrai fortemente, o sangue passa pela válvula aórtica, também chamada de semilunar esquerda, entrando na artéria aorta, que é a maior artéria do nosso corpo. E aí, então, essa artéria aorta vai transportar, vai se ramificar em muitas outras artérias e vai transportar esse sangue para todos os sistemas do corpo. O sistema nervoso, para o sistema digestório, para o músculo, para a pele, etc, etc. Lá nos sistemas haverá aquela troca gasosa, realizada pelos capilares sanguíneos. O sangue, mais uma vez, vai deixar de ser arterial, vai voltar a ser venoso. Pois bem, agora ele precisa voltar para o coração. E quem transporta isso são as veias cavas superior e inferior, devolvendo esse sangue ao átrio direito. Okay? Então, com uma figura, a gente pode resumir todo esse processo com essa ilustração aqui. Né? Enquanto eu tenho no lado direito do coração um sangue que é arroxeado, azulado, porque é um sangue venoso, do lado esquerdo eu tenho um sangue avermelhado, porque ele é um sangue arterial. Nossa circulação, então, é dita dupla, mais uma vez, por conta desse evento. E aí, então, as veias cavas superior e inferior estão trazendo sangue aqui até o átrio direito, do átrio direito o sangue vai para, passa pela válvula tricúspide, vai para o ventrículo direito durante a diástole e durante a sístole. Esse sangue sai do ventrículo direito, através da artéria pulmonar, vai para o pulmão direito e esquerdo. Lá, esse sangue recebe oxigênio, que está sendo obtido do ar, deixa de ser venoso e passa a ser arterial. Ao mesmo tempo em que esse sangue entrega para esses pulmões o seu gás carbônico. Então, aqui, os eventos que ocorrem aqui, obviamente, são os mesmíssimos eventos que ocorrem nesse outro pulmão, né? Aqui nós temos uma troca gasosa, em que eu tenho a oxigenação do sangue. Esse sangue, então, retorna ao coração pelo lado esquerdo, mais precisamente no átrio esquerdo do coração,
pelas veias pulmonares, né, direita e esquerda. Na sístole, perdão, na diástole, esse sangue então entra no átrio e no átrio ele segue para os ventrículos, para o ventrículo esquerdo, passando pela válvula bicúspide. Durante a sístole, esse ventrículo esquerdo, ele se contrai, ejetando esse sangue que vai passar pela válvula aórtica, esse sangue entra na artéria aorta, ela se ramifica, nesse desenho, né, está simplificado aqui para você apenas duas ramificações, uma ramificação, né, duas artérias, mas a gente tem muito mais do que isso, né, muitas outras. Esse sangue, então, ele vai para todos os tecidos e todos os órgãos do nosso corpo, para todos os sistemas. E aí lá eu tenho, mais uma vez, né, capilares, como eu já tinha aqui nos pulmões. E aí, de novo, o evento que ocorre aqui é o mesmo que ocorre aqui, isso aqui é só uma questão didática da figura, de termos duas, né? E aí, então, haverá mais uma vez uma troca gasosa, só que nesse caso, o oxigênio vai sair desse sangue e entrar nas células, vai oxigenar os tecidos e vai receber desses tecidos o gás carbônico, CO2. Então, nesse caso, esse sangue deixa de ser arterial e volta a ser venoso, voltando ao átrio, voltando ao coração, no átrio direito, pelas veias cava inferior e superior. Então, resumindo todas essas informações, ao mesmo tempo que eu estou tendo diástole de um lado, eu estou tendo do outro lado. Ao mesmo tempo que eu estou tendo sístole de um lado, eu estou tendo do outro lado. Ambos os tipos de sangue estão circulando ao mesmo tempo por este coração, 24 horas por dia. Né? Ao longo de atividades físicas, esse processo acontece de forma mais veloz. Quando nós estamos em repouso, obviamente esse processo ele deve acontecer de forma mais lenta, mas os eventos em si acontecem ao mesmo tempo. Muito bem, essa é uma outra figura que traz as mesmas informações que eu te apresentei aqui, porém com esses nomes. Tá? Entenda aqui que eu estou seguindo, né, nessa figura, a analogia aqui foi uma seta, então essa simbologia é de uma seta, então aqui a analogia de um ciclo no sentido horário, mostrando aqui em cima os eventos que ocorrem na diástole e na sístole. Tá? Então aqui traz de uma forma pormenorizada o que eu acabei de explicar na imagem anterior. E aí, para finalizar, eu gostaria de comentar só uma última informação contigo, que é o seguinte: é possível que nós tenhamos aí alguns problemas de má formação cardíaca. Aquelas que podem acontecer de forma um pouco mais comum são defeitos de septo, né, defeito septal em átrios, onde eu posso ter uma mistura desse sangue arterial com venoso, e dependendo do volume dessa mistura sanguínea, a gente tem diferentes tipos de abordagens para que isso seja reparado, né? Inclusive, o que é algo frequente, é a realização de cirurgias reparadoras, né, em neonatos. A gente tem aqui como eventos mais comuns indivíduos que já nascem com essa má formação, seja por um mau desenvolvimento embrionário, seja porque isso está associado a algumas síndromes genéticas que favorecem essa ocorrência. Da mesma forma, eu posso ter, sim, um defeito septal, naquele septo interventricular, isso é um pouco menos frequente, um pouco mais complicador, porque os ventrículos são maiores, então, normalmente aqui eu teria um volume de sangue maior sendo misturado, e esse reparo, então, ele realmente se faz necessário. E aqui, como resumo desse nosso vídeo, eu te trago uma tabela simples, comentando aqui sobre as circulações pulmonar e sistêmica, a origem, as artérias envolvidas, a concentração de oxigênio nesses sangues, as veias, o conteúdo de oxigênio nessas veias e onde essas circulações terminam. Ok? Muito bem. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que essas informações tenham sido valiosas, tenham agregado a você. Se você gostou e ainda não se inscreveu no meu canal, não deixe de fazê-lo. E aí, então, você vai poder também ativar as notificações e receber
os avisos dos outros vídeos que eu vou trazer aqui no canal para você, tá bom? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.